Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, eu sou professora de educação infantil, eu sou a mãe da Bia de 4 anos e hoje eu tô aqui para falar sobre autonomia e sobre heteronomia. Eu acredito que você já saiba o que significa essas duas palavras, mas eu quero trazer uma reflexão mais profunda sobre como aplicar a autonomia na educação. Bom, a gente já sabe que a autonomia é o ato de nos governarmos, né? A gente consegue se governar, se autogovernar. Na heteronomia, ao contrário da autonomia, a gente precisa de que alguém nos governe, precisa que alguém cuide da gente. Um exemplo é quando a gente tem um bebê. O bebê ele precisa 100% de um adulto para cuidar dele, porque senão ele morre. Então, conforme a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, a autonomia também se desenvolve. E lá pelos 2 anos, a criança descobre que ela é um ser humano, né? Lá por volta mais ou menos dessa fase, às vezes um pouco antes, a criança ela descobre que ela é um ser humano e que ela tem vontade própria e que ela tem desejos. E então ela começa a expressar essas vontades e esses desejos. Algumas crianças do temperamento colérico e sanguíneo, elas são mais enérgicas e expressam com mais força a vontade. E então elas tendem a gritar mais. As de temperamento melancólico e fleumático, elas também expressam a vontade, mas elas choram muito. Sabe aquela criança que chora por tudo e às vezes você não sabe nem o porquê que ela tá chorando, criança mais sensível. Se você tem uma criança assim em casa, a chance dela ser do temperamento melancólico ou fleumático, ou os dois, é bem grande. É claro que uns prevalecem mais do que os outros. Então, por isso que algumas crianças choram mais, outras gritam. Normalmente, as de temperamento melancólico e fleumático, elas são mais fáceis de lidar, né? Claro que isso não quer dizer que você não vai enfrentar nenhum desafio com ela, que não vão haver conflitos, mas normalmente é mais fácil de lidar com essas crianças. Enfim, a heteronomia ela vai então dando espaço para a autonomia conforme a criança cresce. E quando ela entra nessa fase, nesse período, ela começa a entender que ela é um ser humano e que ela tem vontade e desejo próprio. Entramos então na fase que nós conhecemos, eu acredito que você já deve ter ouvido falar, os terríveis 2 anos, ou a adolescência da infância. Eu confesso que eu não gosto muito desse termo, eu prefiro o termo de os incríveis 2 anos, porque é realmente incrível o que a criança começa a aprender nos 2 anos. Quando ela tem 2 aninhos ali, que ela já está começando a verbalizar melhor, que ela consegue se expressar melhor, é incrível o que a gente consegue aprender com elas, né? A determinação que elas têm. Ela está descobrindo o mundo e tudo ao seu redor é fascinante. Tudo que ela faz, até mesmo as coisas banais que a gente acha, como subir e descer escada, como fechar e abrir a porta, como abrir a gaveta, tirar tudo de dentro e colocar tudo amassado de volta. Essas coisas que as crianças elas começam a fazer, e é normal se você convive com criança ou já conviveu, elas fazem mesmo isso, porque elas estão descobrindo, para elas é tudo fascinante. E a alegria quando elas conseguem realizar alguma coisa desse tipo, a alegria que elas sentem, o prazer e a satisfação é tão lindo de ver. E esse é o desenvolvimento da autonomia. E isso tudo é muito incrível para elas. Elas choram e gritam para expressar as suas vontades. Elas se frustram quando a gente não cede, né, o desejo delas. E aí elas gritam e choram ainda mais. E isso tudo faz parte do processo. Enfim, a heteronomia então começa a dar espaço à autonomia da criança, nessa fase de desenvolvimento que ela está passando. E nós, adultos, na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue parar e olhar para as nossas crianças nesse período de desenvolvimento e o quanto é fascinante para elas isso tudo, né?
e o quanto é importante para elas passar por essa fase de forma acolhedora. A gente precisa acolher elas nas emoções fortes que elas tiverem. E isso tudo faz parte da educação. Quando você tem paciência e quando você acolhe a sua criança em momentos de emoções fortes ou de conflitos, você consegue mostrar para ela e educar ela pelo exemplo. E também o quanto é importante o espaço de consideração e acolhimento, porque elas estão aprendendo, e esse espaço de consideração e acolhimento em fortes emoções, isso vai ensinar elas, porque elas estão aprendendo e cabe a nós, como adultos, ensiná-las. Quando eu falo sobre autonomia, eu não quero dizer somente saber se vestir, saber tomar banho, escovar os dentes, não, é muito além disso. Quando eu falo da autonomia, ela vem carregada de perguntas como: quem eu sou? Por que eu vim para o mundo? Qual é a minha missão nessa terra? Então essas perguntas, elas norteiam a nossa meta, o nosso objetivo aqui. Perguntas que muitas vezes nem quando a gente é adulto a gente consegue responder, não é verdade? Faz sentido para você? A autonomia, ela está diretamente ligada com a liberdade. E veja, não confunda a liberdade com permissividade. A liberdade é você deixar a sua criança decidir por ela mesma, é conduzir ela a pensar, né? Questionar ela, fazer perguntas sobre o comportamento. A liberdade é quando nós deixamos, quando permitimos que as nossas crianças errem e aprendam com os próprios erros. A liberdade é quando nossas crianças se tornam aptas a decidirem por elas mesmas, quando elas conseguem tomar decisões boas na vida. Quando você dá a liberdade para ela e quando ela desenvolve essa autonomia, ela consegue observar e ver o que é bom e o que é ruim para ela, sem que alguém esteja ali do lado impondo o que ela precisa ou o que ela deve fazer. Nós, enquanto pais e educadores, precisamos estar atentos em relação à autonomia das nossas crianças, porque a gente não vai estar do lado delas o tempo inteiro quando elas crescerem, né? Uma hora elas vão para a escola, uma hora elas vão crescer, e o que a gente almeja é que elas façam longe da gente aquilo que a gente educou enquanto ela estava perto. Entende? Faz sentido para você? Nós precisamos ficar atentos para a gente não reforçar a heteronomia das nossas crianças com ameaças, com sanções ou subornos. Se nós queremos que nossas crianças desenvolvam autonomia moral, a gente precisa então encorajá-las para que elas desenvolvam por si próprias os seus próprios conceitos sobre o que é mal ou sobre o que é bom. Devemos encorajá-las a construir por si mesmas seus próprios valores morais. Bom, então é isso, essa reflexão que eu queria trazer sobre a autonomia e sobre a heteronomia e sobre o que elas podem fazer na educação, né? O que a autonomia moral pode fazer no processo de educação, quando sua criança entende o que é bom, o que é ruim, quando ela entende que ela não está sozinha no mundo e que existem outras pessoas e a gente precisa respeitar as outras pessoas. Enfim, isso tudo gera um valor, né, na criança, e ela vai crescer com certeza uma pessoa respeitosa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz em ler os comentários. Se você quiser também, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram para você ir lá, para a gente poder conversar, tá bom? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.